Salve, nação corintiana, aqui é o Rô Corinthians, dando informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar do Coringão, né? Ontem fez 113 anos, de muitas conquistas, alegrias, história. E teve o jogo das lendas, né? Corinthians Master versus as lendas Real Madrid, que na realidade são lendas, os dois times, né? Reviveram o Mundial de 2000, mas enfim, vamos falar sobre uma joia da base. Trata-se do Lorenzo Correa, jovem do Sub-17, ele tem 1,88 m, zagueiro, ele tem uma boa saída de bola, cobra falta, ele trata-se de um belo jogador, que o Corinthians precisa lapidar. E o próprio Vanderlei Luxemburgo já vem falando que quer utilizar alguns zagueiros da base, então de repente ele pode aparecer aí nos próximos jogos, aí, pelo menos no banco. E ele assinou seu primeiro contrato profissional. Então assim, desejamos boa sorte a ele, né? Tomara que realmente ele suba mesmo pro profissional e fique por lá. Enfim, vamos falar sobre o Arthur Elias, né? Que foi convocado aí para a seleção. Agora ele vai comandar a seleção brasileira feminina de futebol. Fez um belo trabalho aqui. Desde 2016, teve 8 temporadas, 14 títulos. Teve muita coisa boa, poucas derrotas, 25 derrotas no clube. Então, assim, é muito pouco pelo tanto que ele ficou no clube. E assim, já teve choradeira, né, do técnico lá dos Porcos, falando que como é que pode, porque ele fez, assim que ele assumiu, ele já fez a convocação lá feminino e da seleção brasileira feminina, e aí convocou 9 jogadores do Corinthians. E aí ele falou, como é que pode isso? Se fosse o Diniz, estariam falando, mas como é futebol feminino, não acontece isso. Basicamente falou que é como uma várzea, dando a entender, né? Como é que pode isso, né? Engraçado que se o Corinthians falasse uma coisa dessa, nossa, a mídia toda ia falar um monte de coisa, né? Ia ter penalização aí da CBF e tudo. Mas como é os porcos lá, ia ficar todo mundo quietinho. Mas enfim, então o fato é que ele foi para a seleção brasileira, tá uma chuva aqui. Então assim, ele vai comandar aí o Corinthians até praticamente o final da Libertadores, que é de 5 a 25 de outubro. E assim, hoje teve jogo também contra o Santos, né? A semifinal, jogo de volta. O Corinthians ganhou novamente, só que de 2-0. Primeiro jogo de ida tinha jogado lá na Vila Belmiro, havia ganho de 3-0 e agora 2-0. Então vamos para final e vamos enfrentar nada mais que a Ferroviária, que ganhou das Tricas lá nos pênaltis. Ganhou o primeiro jogo lá de 3-1 e no segundo perdeu de 2-0. Então é assim, vai ser um belo de um jogo, vai ser nos dias 7 e 10 agora, então na quinta-feira deve ser, eu acho que 4h30 e no dia 10 vai ser às 4 horas da tarde. Deve ser na Neoquímica, ainda não tem ainda o local específico do jogo, mas deve ser, com certeza na Neoquímica, né? Desejamos boa sorte a elas e mais um título que o próprio Arthur Elias deve levantar, né? Já vai ser, ganhamos 4 títulos brasileiros, agora pode ser o 5º, né? Sair já como penta e seria ótimo, né? Essa despedida. Enfim, esperamos que ele volte um dia, né? Depois que ele comandar a seleção brasileira. Corinthians! Bom, vamos falar do Luxemburgo. Luxemburgo, os jogadores estão meio que revoltados com ele, né? Porque devido aos treinos, estão assim, insatisfeitos com a forma de treinar, as pré-eleições, e também porque ele acabou brigando com o Bruno Maziotti, né? Então acabou piorando a situação dele. Então é assim, os jogadores não estão praticamente confiando no Luxemburgo, porque o Bruno Maziotti fala que não é para utilizar tal jogador, como aconteceu lá com o Renato Augusto, ele vai lá e utiliza. E olha como está o nosso atleta, né? E aí quando chegou ontem mesmo no treino,
já puxando esse gancho, a insatisfação do elenco com o Luxemburgo, a gente vai agora falar do Renato Augusto. Justamente esse jogador que está tendo esse grande problema que houve, né, do Bruno Mazziotti com o Luxemburgo, porque o Bruno Mazziotti falou para ele não escalar, que ele não estava apto para jogo, né, que podia ter dado problema, ou uma contusão séria ou algo do tipo. E aí ele acabou colocando ele lá contra o Goiás, que não havia tudo bem, ele fez lá o passe para o Michael acabar fazendo gol, mas assim, arriscou o jogador à toa. Tanto é que não jogou nada depois contra o Estudiantes. E o São Paulo também teve problema, mas enfim. Então, o fato é que ele vem fazendo muita besteira. E ontem ele não havia treinado, o Renato Augusto. E aí ele ficou praticamente, assim, a mídia já falando que ele estaria fora do clássico de amanhã contra o Palmeiras. E aí, quando foi hoje, ele treinou. Então, isso indica que sim, ele pode ir para o clássico. Não é uma regra, porém, nos alivia muito, né? Porque se ele não treinasse, a chance seria altíssima dele não jogar. E como o GE falou, ele treinou normalmente. Então, quem sabe aí amanhã ele esteja em campo. E aí, assim, o time, basicamente, de amanhã, a formação deve ser com o Cássio, Lucas Veríssimo, Gil, Bruno Mendes, Fábio Santos, aí no meio Moscardo e Michael, Renato Augusto, né, que ou ele vai ficar no primeiro tempo ou ele entra no segundo tempo. Eu acho que ele vai acabar entrando no segundo tempo, mas se ele entrar no primeiro tempo, ele deve sair logo no segundo tempo, no começo, né? Ou até sair já no final do primeiro tempo, né? Mas enfim. E aí, lá na ponta esquerda, deve ser o Romero, né? Que ele não jogou na posição dele contra o Estudiantes, ele jogou mais centralizado, mas assim, quase um centroavante praticamente, né? E tanto é que só ele basicamente ficava lá na frente e ficou morto. E Matias Rojas na direita e Yuri Alberto. Então essa é basicamente a escalação, provável escalação do Corinthians. E os Porcos vai vir com o time completo, né? Tirando só o Dudu lá, que parece que se contundiu ou algo do tipo. Mas enfim, também problema deles. O que interessa é o nosso, né? Mas enfim, então é isso. Esperamos que o Corinthians vença, né? E também é assim, o Luxemburgo, para ele continuar no cargo, ele vai ter que ganhar. Então é assim, a gente tem que torcer pro Corinthians de qualquer jeito. O Corinthians sempre tem que ganhar, né? Então a chance é grande, mesmo o Corinthians ganhando, dele continuar, né? Mas esperamos que o Corinthians ganhe e ele caia. Vai ser quase impossível, mas Corinthians! Ontem teve o jogo das lendas, Corinthians e Real Madrid, e que jogo! Assim, foi, para falar a verdade, foi até melhor do que muitos jogos aí atuais que o Corinthians fez. Os veteranos deram uma lição. E eu já estou pensando em fazer a gente hashtag aí Ricardinho, né? Volte o quanto antes, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, o que ele fez ontem, 2 assistências assim, impressionante. E que saudade que deu para ver aquele meio campo, né? Edilson, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Fernando Baiano, né? Acabou fazendo gol lá, o Daniel também. O Daniel fez um belíssimo gol. E assim, foi um bom jogo. Foi realmente assim, fazia tempo que a gente não via um belo de um jogo. E teve as suas limitações, mas foi um belo de um jogo. Foi uma bela de uma festa. Parabéns, né, ao nosso Corinthians novamente. E eles fizeram assim uma grande festa e os ídolos mereceram. Então, são basicamente essas as notícias de hoje. Esperamos que o Corinthians vença amanhã, os Porcos. Basicamente isso. Desejo um bom fim de semana a todos. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!